Se você já trabalhou com aprendizagem de máquina em algum momento, você deve ter sentido uma dificuldade, talvez, de criar aí uns algoritmos, uns modelos, de colocar a máquina para aprender quando você está usando pacotes diferentes. Então, muda o pacote, muda a sintaxe, e às vezes o pacote ele não funciona com alguns outros que você está acostumado. Ou você precisa de uma função aí para controlar melhor a aprendizagem, orientar melhor a máquina e você não tem. Então hoje a gente vai ver uma introdução ao pacote Carrot com árvores de decisão. O pacote Carrot ele é um pacote para aprendizagem, né, para treinamento, tanto de classificação quanto regressão. Ou seja, ele trabalha aí com aprendizagem supervisionada, que é aquela que a gente tem a classe, a variável de saída, né, a variável dependente, esse gabarito para a máquina ter uma noção melhor aí do que ela está aprendendo. E por que, que o Carrot é legal? Bom, o Carrot ele tem uma função chamada treino, que você pode implementar diversos algoritmos usando a mesma sintaxe. Então, com a função treino, você pode escrever sempre dessa forma aqui, ó, treino, a fórmula do seu algoritmo, o dado que você está usando e você muda apenas o método aqui, tá? Então, nesse caso, uma árvore de decisão usando rpart. E você pode também colocar outros argumentos aqui. A gente vai ver os três principais que vão ajudar muito a você organizar e ajustar a aprendizagem de máquina, certo? Então, outros argumentos úteis que o Carrot ele vai ter como padrão aí na função train, que ajuda muito a gente, é o controle do treinamento e o ajuste, que pode ser tanto por grid, que é quando você direciona a aprendizagem da máquina, né? O principal parâmetro dela para passar por determinado local, para assumir determinado valor, ou length, amplitude e aí tamanho, que é quando você coloca a máquina para testar aleatoriamente um número aí de valores que você coloca para ela testar, para ela fazer essa busca no principal parâmetro de um algoritmo. Então, quando a gente fizer a introdução ali com RStudio, a gente vai ver esses dois argumentos para árvores de decisão. Então, basicamente, ele vai usar aí, ele vai variar ou com valores que a gente oriente no TunnGrid ou com valores que a própria máquina ela saia buscando no TunnLength, ok? Então, ela vai variar um parâmetro específico de árvore de decisão, que é o parâmetro aí de complexidade, que ajuda a máquina a aprender, certo? Quando a gente está falando de controle, esse primeiro aqui, gente, a gente está falando de coisas que a gente pode fazer para direcionar melhor a aprendizagem de máquina. Então, um controle muito importante é a validação cruzada. Então, se você já trabalhou com aprendizagem de máquina em algum momento, você está começando, é importante você aprender e entender essas duas coisas aqui. A validação holdout é a mais comum, é quando eu pego os meus dados e eu retenho uma parte deles para fazer o teste. Então, eu dou somente 70%, 65% para a máquina aprender e eu guardo essa outra parte para testar. Por que, que eu faço isso? Se eu der todos os dados, pode ser que a máquina ela encontre aí algum viés, algum atalho para fazer essa aprendizagem aqui e essa aprendizagem ela não seja generalizável, ou seja, se eu for para outra base de dados, ela não vai estar válida. Por isso eu guardo parte dos meus dados para testar. Então eu uso aí algumas funções para testar se a aprendizagem da máquina ela tá legal com base no que ela treinou. E a validação cruzada, inclusive a gente pode usar as duas em conjunto e a gente vai ver isso, é quando eu crio como se fosse mini bases de treino e teste. Então eu pego os meus dados aqui, no caso de treino, e eu vou quebrando eles em até K, até, enfim, um número aí, 10, 20, 30, 100. A gente vai ver a implementação com 100. E eu vou oferecendo esses pedaços para a máquina aprender. Então na rodada 1, eu dou o pedaço de 2 a K e o 1 fica como se fosse uma base de teste para validar. Só que aí é ela mesma validando, né? A máquina está aprendendo e está validando com esse dado. Então é como se ela fosse guardando um dado para usar depois. Então na primeira rodada ela aprende do 2 ao K e testa com o 1. Na segunda ela aprende com o 1 e o 3 ao K e testa com o 2 e por aí vai até ela passar por esses bloquinhos, esse K aí, número de bloquinhos que a gente separou para ela. Essas duas coisas elas visam justamente a evitar o que a gente chama de underfitting e overfitting, que é quando a máquina ela vai meio que aprender demais ou aprender de menos, certo? E aí, por que é que a gente faz o tuning, né? Esse ajuste que está aqui, ó, seja com o grid, que é quando você passa uns valores específicos para a máquina, seja com o length, que você deixa ela tentando aprender sozinha. A gente passa esses valores aí, esse ajuste, para que ela tente, ó, diferentes valores para o principal parâmetro que ela usa para aprender. Então, no caso da árvore de decisão, ela usa o parâmetro de complexidade. Então, ela vai vendo, vai variando a complexidade, esse parâmetro, para ver se isso melhora ou piora a aprendizagem.
Então, nesse gráfico aqui que a gente vai produzir no RStudio, vocês podem ver, ó, todas as variações do parâmetro e aqui o RMSE, né, que é o erro da máquina, ela vai vendo e você pode reportar isso aqui com o plot. Você pode ir percebendo se o erro aumentou com as variações do parâmetro de complexidade. Então a gente percebe que usando um parâmetro aqui por volta de 0,7, o erro aumenta bastante, ele fica uniforme por aqui nessa região entre 0,11 mais ou menos e 0,23, e quando a gente sobe e aproxima de 0,25 no parâmetro de complexidade, o erro que está aqui no eixo Y ele também sobe bastante, certo? Então, quando a gente está fazendo tuning, seja com valores que a gente passa para a máquina no grid ou deixa ela tentando valores sozinhos no length, ela está fazendo esse ajuste aqui. Então, ela está vendo que parâmetro funciona melhor. Então, nesse primeiro caso, no controle, a gente vai sempre controlar, guardar uma basezinha, um pedaço da base para testar a aprendizagem da máquina. E aqui ela está ajustando o quê? O parâmetro, vendo se valores diferentes do parâmetro que ela está usando para aprender geram um resultado melhor ou não. No caso aqui, no eixo X, o parâmetro de complexidade, que o algoritmo de árvore usa, e no eixo Y, a gente tem o erro, tá? O RMSE, que é o erro quadrático. É uma métrica bem importante para a aprendizagem de máquina. Então, como eu estava dizendo antes, a gente busca sempre esse bom ajuste. E o que é que a gente quer evitar? A gente quer evitar o overfit. Então, veja que para a máquina aprender, ela começa a variar muito aqui para pegar cada ponto desse com exatidão. Então, dificilmente uma outra base vai ter essa mesma configuração. Como ela variou muito, como ela modulou muito, essa aprendizagem ela não vai servir, provavelmente, para ser transferida aí para outras bases de dados. E no underfit que está aqui, a gente vê que a aprendizagem foi muito genérica. Então a máquina ela não conseguiu, né, ela enviesou essa aprendizagem, ela está com um problema aqui de especificação, e aí ela não consegue aprender, ó, o que é o dado. E como essa reta ela é muito genérica, né, ela está basicamente indo do 0xy ao máximo xy, dificilmente vai ter um dado que se ajuste a ela. Então aqui ela não conseguiu aprender, ficou subajustada, não foi legal, e aqui ela ajustou demais, ela procurou passar por todos os pontos do dado. A gente quer uma reta que ela passe pelos dados, ela aprenda o que está acontecendo, mas ela seja ainda generalizável para a gente usar em outros contextos, ok? Então a gente vai aprender tudo isso com o algoritmo árvore de decisão. Se você conhece aí a classificação do professor Pedro Domingos, ele diz que o algoritmo de árvore de decisão é um algoritmo simbolista. Isso quer dizer que é um algoritmo que ele tá aí, tem um berço, um pé na teoria da informação, e que, além dele aprender, ele vai conseguir representar, então a gente consegue explicar e interpretar como foi feita a aprendizagem. Ele pode ser usado para classificação e regressão, então ele é um algoritmo aí para aprendizagem supervisionada, e a árvorezinha que a gente está falando aí que dá nome ao algoritmo, ela é um grafo que ele vai se partindo conforme a função de ganho de informação. Então ele vai observando se, por exemplo, partir, criar um novo galho na base de dados, ajuda a gente ganhar informação ou a gente perde, beleza? Como é um algoritmo que vai trabalhar com limiares, que vai trabalhar com partições, ele não vai ter o peso. Então você não vai saber, por exemplo, o efeito médio que uma variável tem sobre outra. Você vai saber as partições, os limiares. Vamos ver um gráfico que vai ajudar bem a gente entender. Então aqui ó, é base de dados do Enem que a gente vai usar no exemplo real, a gente vai aprender a criar isso aqui. Então aqui ó, na raiz, que é o ponto de cima, a gente tem toda a massa de dados, 481, né, é a média do Enem dessa massa de dados. A gente tem 364 casos, 100% dos dados está aqui. Então quando eu ando para cá, para esse lado, é o lado do sim. Então tudo que está aqui ó, embaixo, eu estou julgando se isso for verdadeiro eu venho para cá, se for falso eu venho para cá. Então vocês observam que a pergunta que está aqui é a distorção, a partição que está aí é a distorção idade série do terceiro ano é maior ou igual a 12? Se sim, eu venho para este lado. Se não, ou seja, se ela for menor do que 12, eu venho para esse lado de cá. Então é isso que a gente chama de partição, de limiar. Ela vai ver o ponto onde esse dado ele vai partir e vai criar os galhos. Então aqui do lado da esquerda eu tenho alguns galhos que vão estar associados a notas maiores, e no galho da direita, nesse ramo da direita, eu tenho outros galhos que vão estar associados a notas menores, e eu vou aqui ó, vendo os limiares, as partições de cada variável, até chegar na folha, que é a conclusão, ou seja, a nota final aí dessa minha escola, passando por todas essas classificações. Então, se a distorção em idade série for maior do que 12, o que é que eu vou julgar depois? A reprovação. A reprovação é menor do que 12? Se ela for menor do que 12, eu vou vir para esse lado. Se não, ela for maior do que 12, eu vou vir para cá.
Então, sim, a TDI é maior ou igual a 12, a reprovação é menor do que 12, a TDI é maior do que 27, então perceba que eu posso ter um novo limiar dessa mesma variável aqui dentro. Então eu venho para cá, a média de hora-aula é menor do que 8,7, eu venho para essa nota. A média de hora-aula é maior do que 8,7, então eu venho para cá. Então toda a árvore aí, ela vai estruturando as relações entre esses dados, só que diferente de outros algoritmos, não é nem o efeito, como, sei lá, uma regressão linear, uma regressão penalizada, por aí vai, nem é a probabilidade disso acontecer como o Naive Bayes ou uma regra de associação. É a partição, é onde é que esse dado parte e onde é que esse caminho aí de relacionamento dos dados vai mudando. Bom, passada essa explicação teórica, vamos agora para o RStudio, para a gente ver aí com mão na massa como é que a gente faz essa arvorezinha que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Então vamos lá, vou começar aqui como a gente sempre começa, né, com os pacotes. Então aqui eu sempre gosto de usar o Pacman na função payload, por quê? Porque ele observa se você já tem instalado o pacote, se você não tiver, ele instala, se você tiver, ele apenas carrega. E também isso é legal para o ambiente de produção, servidor, se você tiver lá e joga um Pacman, ele mesmo vai instalar, você não precisa instalar manualmente. Aqui eu vou puxar a base Enem Escola 2019, que está lá no nosso GitHub. Então eu estou colocando aqui ó, com a função read CSV2, que é para ler CSV, estou colocando o endereço aqui de onde está a base no GitHub e estou colocando string as factor para o que é texto, o que é string, já vim como fator, já vim certinho, beleza? Aqui eu vou fazer um filtro, gente, só de uma perspectiva didática. A escola privada é muito diferente da escola pública, então eu vou tirar da minha base de dados a escola privada e vou analisar apenas como é a nota do Enem na escola pública. Aqui eu vou setar a semente aleatória que o R usa, em 3, para que o que vocês vão fazer aí fique semelhante ao que eu estou fazendo, senão pode dar uma variação grande. Então aqui eu vou fazer a primeira estrutura lá que eu mostrei na parte teórica, que é a partição dos dados. Então se a gente voltar lá para o nosso texto teórico, a gente vai ver que, como eu mostrei para vocês, é a validação holdout. Então eu divido os dados em treino e teste. Por quê? Eu boto essa parte de treino para a máquina aprender e a outra parte eu guardo para testar, certo? Para eu ver se a máquina ela realmente aprendeu. Então vamos lá, eu vou criar essa partição usando a função do caret create data partition. Ele vai perguntar quantas partições eu quero criar de 1 até o total da base, então eu boto anyRow para contar as linhas e vou criar uma partição aqui de 70%, beleza? Então, criei, ele já criou aí o sorteiozinho, é aleatório, ele vai sortear e vai classificar a minha base de dados. Para eu gerar o subset, né, a divisão, eu vou usar aqui essa base treino Enem, eu vou usar Enem Escola e vou passar aqui ó, na linha o meu filtro. Então, para quem não está lembrado aí, o colchete a gente usa ele para fazer ou filtros ou seleções. Então, o que está antes da vírgula é você mexendo na linha, né, um filtro, e o que está depois da vírgula dentro do colchete é como se fosse um select. Você está selecionando aí colunas. Então, criei a base de treino, vou criar a base de teste usando o mesmo sorteio, só que vou botar um menos para eu garantir que a base de treino é diferente da base de teste. Então, a base de treino, a gente observa aqui ó, que ela vai ter os casos, ela vai ter 364, a base original tinha bem mais e pegou 70%. Então, você consegue ver aqui ó, que casos foram sorteados. Então, o 150 foi, aí já pula para o 153, porque o 151 e 152 estão provavelmente lá, com certeza, na verdade, na base de teste. Então, eu vou também chamar aqui a base de teste, a gente vai ver aqui a base, certo? Então, tudo que não está na base de treino vem para a base de teste, como eu tinha adiantado, 151 e 152, beleza? Agora eu vou criar um controle de treino, eu vou criar esse controle usando a função controle de treino e vou colocar o método como CV, ou seja, cross validation, para a gente fazer exatamente o que a gente tinha visto lá na teoria. Então, essa parte aqui de baixo, eu vou sempre guardar um pedacinho dos dados, no caso eu vou criar 100 pedacinhos e vou sempre estar guardando um pouquinho para a máquina, ela já internamente testar a aprendizagem. Para que vocês vejam a máquina computando aqui no console, eu vou botar a verbose igual a true, para vocês verem, vai aparecer aqui no console tudo que a máquina está fazendo. Agora vem a função de treino. Então, como eu disse a vocês, uma das vantagens do caret, que a gente usa a função de treino e vai somente trocando aqui o método e vai funcionando, vai mudando os algoritmos. Então, a primeira coisa que a gente passa na função de treino é a fórmula,
O que é que eu quero que a máquina aprenda? Eu quero que ela aprenda a nota do Enem da escola, em função do tipo da escola, da localização da escola, do índice de complexidade de gestão, então quão complexo é gerir aquela escola, da distorção e da série, da média de hora-aula e da reprovação no ensino médio. Que base de dados eu quero? Eu quero o treino Enem. Que método eu quero? Eu quero o RPart, que é o nome aí de árvore de decisão. Você pode ir lá consultar, vou deixar o link no vídeo, todos os algoritmos, todos os métodos que o pacote Carrot tem. E aqui eu começo a parte legal da brincadeira. Então eu vou botar aqui TR Control, o Train Control que eu criei, certo? Para ele fazer a validação cruzada com 100 pedacinhos e vou passar o Tune Grid. Então aqui, o que é que eu vou fazer? Expand Grid e eu vou passar ó, CP. CP é o parâmetro de complexidade que a gente já viu que para a árvore de decisão é o que ela vai usar para aprender. Então ele vai fazer uma variação aqui, tá? Eu vou explicar direitinho, passando por várias configurações do parâmetro de complexidade. Eu botei já aqui uma configuração que otimiza legal. Então se você está testando, você já pode, ó, você testou diferentes modelos, você já pode passar isso para a máquina para você ter a garantia que ela vai testar o modelo com essa complexidade. E eu botei aqui, ó, usando a função runIf, né? A função runIf a gente diz quantas repetições quer, então eu quero 19, de quanto até quanto. Eu quero que ela vá variando a complexidade de 0 a 0,25. Então o que isso quer dizer? Que ela vai criar os 100 pedacinhos para treinamento, que eu coloquei aqui em cima, por sorteio, e ela também vai variar a complexidade. Então eu estou agindo, como eu disse, no controle, ou seja, na validação cruzada, estou controlando o quanto de dado eu passo para a máquina e estou também trabalhando no ajuste, que são os dois parâmetros que é muito bom a gente orientar a máquina para ela aprender ainda melhor. Então, estou trabalhando no controle, quanto de dado ela ingere, estou trabalhando no parâmetro de aprendizagem, que no caso é o parâmetro de complexidade, beleza? Aqui ó, eu coloquei só para vocês verem como é que seria o Tune Length, ele é bem mais simples, então você vai botar somente quantas variações você quer que ela faça. Então aqui eu botaria 20. Por que o grid é melhor? Porque você pode dizer pontos que você quer que ela busque. Como eu já fiz testes antes e sei que esse valor de complexidade é legal, eu estou colocando aí. Mas você pode também deixar ela testando parâmetros de complexidade e ajustando sozinha. Você vai usar esse parâmetro que está aqui comentado, o Tune Length. Depois aí você pode testar um ou outro e ver o resultado. Vou botar para rodar aqui a linha 23 e vai aparecer aqui no console tudo que a máquina está fazendo. Então veja que ela vai passando, ó, fold. Fold são os pedacinhos lá que a gente dividiu com o Cross Validation. E veja que ela está testando aqui ó, diferentes valores de complexidade, do parâmetro de complexidade. Quando ela terminar, eu vou botar para plotar o que ela testou do parâmetro de complexidade e vai ficar ainda mais claro para vocês. Então veja que ela vai rodando, ela está passando aí em cada iteração até chegar nos 100 que a gente mandou ela fazer. Como é que roda isso no console? É aqui, ó, verbose igual a true. Então ela já fez, vamos ver agora o plot. Então vê que interessante, ó. Aqui eu consigo enxergar que valores ela testou, ver que como a aprendizagem de máquina é probabilística, eu já estou vendo que ela testou parâmetros um pouquinho diferentes do que eu mostrei para vocês no slide lá teórico. Mas eu consigo enxergar aqui, ó, gente, todos os parâmetros que ela testou e a gente vai vendo, né, que quando ela chega em 0,25, o erro que está aqui no eixo Y, ele aumenta bastante, certo? Agora vamos plotar a árvore, vamos ver a nossa árvore, eu vou usar a função FancyArtPlot e a gente usa aqui o Final Model para justamente a gente pegar o melhor modelo que a máquina aprendeu, já que ela rodou aí diversos modelos para a gente. Então, ao rodar essa linha, o FancyArtPlot ele já vai fazer aqui a árvore bonitinha, naquele formato que vocês viram no slide. Então, ele já deixa ela toda bonitinha, toda configuradazinha, e você faz isso usando justamente o pacote Rattle. Então, veja que aqui eu consigo meio que explicar o que foi aprendido, né? Então ela aprendeu esse padrão, ela aprendeu esse daqui, vai por aqui, vai por ali. No plot da linha 36 é um plot mais genérico, que está mais ligado ao conceito de interpretação, que é a gente entender ó, o quão cada variável é importante para o modelo. Então, esse modelo que a gente criou, o quão a média de hora-aula é importante, por importância relativa de 100. Ou seja, quer dizer que se eu tirar ela, eu perco muita informação, eu perco boa parte da aprendizagem do meu modelo. Distorção e idade série, mais de 60. Então eu vou vendo aí a importância dessas variáveis. Novamente, a importância aí é, se eu tiro a variável de modelo, o que é que acontece? O modelo ele vai perder informação, ele vai piorar. E agora vamos fazer a validação. Então, quando a gente estava aqui, ó,
mostrar para vocês de novo. Quando a gente estava aqui no teórico, a gente aprendeu que a gente guarda uma parte do dado para testar ou validar. Então, para a gente garantir que não houve aqui o underfit e o overfit, a gente precisa fazer a validação com a base de teste e olhar se a máquina está errando muito. Então, para fazer isso, primeiro na linha 38, eu vou fazer a predição, vou usar a função predict. Então, eu passo o modelo que eu criei, Enem RPart, e eu passo aqui o novo dado, que é justamente a base que a gente guardou. Então aqui em cima a gente guardou a base de teste, a gente vai usá-la aqui embaixo, beleza? Então vou criar aqui a predição, vocês vão ver que a máquina ela calculou aqui com base no modelo qual seria a nota do Enem teórica, né, prevista pelo modelo para cada escola com base nas características da escola, certo? Que características? Aqui eu passei aqui na nossa fórmula. Agora eu vou usar a função post-resample. Então, vou pegar a coluna da base de teste e vou pegar a minha predição e o R vai trazer para mim as métricas. Então, o que é a métrica MAI? Não vou entrar tanto nisso, tem outro vídeo sobre métricas, mas ela, vamos dizer, o erro médio, o erro aí padrão da tua árvore de decisão. E o erro ao quadrado, o RMSE, ele vai ter uma melhor medida da distorção aí do ruído gerado pela tua árvore. O R ao quadrado é uma medida bem interessante, gente, bem legal, que ela vai conseguir dizer para a gente uma estimativa do quanto a nossa árvore, o nosso modelo explica dos dados. Então ele explica aí por volta de 52%. É um nível de explicação bem interessante, quer dizer que a gente está conseguindo aí fazer uma aprendizagem legal, uma vez que você pensar a escala da nota, né, uma nota que passa de 500 e a gente está com erro de 13, mesmo erro quadrático, né, por volta de 17, e a gente tem uma boa explicação, a maior parte dos dados é explicado por esse modelo, certo? Agora eu vou representar essa mesma coisa em gráfico, eu sempre gosto de fazer isso, né? Seguindo aí a ideia lá do John Tuck, tudo de estatística é interessante que a gente represente graficamente e numericamente, certo? Então vou criar uma base que vai ter o observado, o que é observado é a coluna lá de nota da minha base de teste, e vai ter o predito, que é o predito, os valores que a máquina ela previu com base no modelo que ela criou. Então crio aqui esse data frame, posso olhar ele aqui em cima, ele tem essas duas. E agora eu vou usar a função copy-cola aqui, sempre dá bronca. Na verdade aqui é predição árvore. Copiei de outro código que a gente estava usando em outro momento, por isso que está esse outro nome. Mas vamos lá. A semântica do ggplot, você pode também depois ver o vídeo aí, procurar para ver especificamente. Eu vou passar a base de dados. ggplot eu vou usar aqui a função AS para dizer qual é o x e qual é o y. Vou usar com mais o argumento geonPoint para que o ggplot crie os pontos e o geoSmooth para que ele crie a curva, ok? A curva de associação entre o valor observado e o valor predito. E para ficar legal, interativo, eu vou chamar o ggplot depois para a gente deixar esse gráfico bem dinâmico, bem interativo. Então veja aqui embaixo que eu consigo ter associação. Então eu vejo, colocando o mouse em cada ponto, qual foi o valor observado e qual foi o valor previsto pela máquina. Você vê que os erros eles estão ok, a reta aqui ela tem um ajuste legal, e boa parte do problema é esse outlier que depois a gente poderia retirar também para melhorar a nossa aprendizagem. A gente não fez esse pré-processamento, tá, gente? A gente não olhou o outlier, nada, é um vídeo introdutório, então a gente não passou por outras técnicas, a gente focou no Caret e na aprendizagem. Mas aí você tem a representação gráfica dessas métricas que a gente calculou aqui em cima, RMSE, R ao quadrado e por aí vai. Beleza? Então é isso, é um vídeo introdutório sobre como você pode começar no Caret usando árvores de decisão. Se você gostou, se inscreve no canal, curte o vídeo que ajuda bastante. Um abraço!